Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Da morte até a ressurreição de Jesus, o tempo foi curto. O tempo pertence a Deus, mas é uma limitação que nos é imposta. Deus não está sujeito ao tempo, ele está vivendo agora na mesma época de Moisés no passado, está vivendo já no milênio. Para Deus o tempo não existe, Deus está vivendo o tempo todo, ele é eterno. É difícil para nós entendermos isso. O tempo é uma limitação que nos é imposta, e isso desde a criação. Nós temos início, não teremos fim. Em algum lugar na eternidade estaremos, ou no inferno, lá no lago de fogo, pagando os nossos pecados, ou com Deus na eternidade, a Nova Jerusalém, mas estaremos para sempre. Porém, temos um início. Não existíamos antes da concepção, nosso pai, nossa mãe. O único que já existia era Jesus, que foi colocado no ventre de Maria, e para que ele fosse semelhante a nós, porém sem pecado. Jesus foi o único. Todos nós temos um início, e o tempo nos é uma limitação muito forte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto, o juízo. E não sabemos quando é essa vez que vamos morrer. Quando uma pessoa vive bem, vive 70, quando muito 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado. Mas vidas podem ser ceifadas também a qualquer momento, jovens ainda. O tempo não nos pertence. A nós pertence o contar cada minuto, e não podemos voltar atrás. Cada minuto é um milagre que não se repete mais. Porém, não podemos voltar um minuto que seja no tempo. Nós temos que aproveitar o tempo de agora. E eu quero focalizar isso. Na morte de Jesus, muita coisa aconteceu. Os discípulos não conseguiam conceber tudo que estava acontecendo ali. Aquela guerra do bem contra o mal, aquela operação de Deus em juízo contra o pecado, para condenar o pecado e para propiciar o perdão para os pecados, dando a oportunidade de pessoas poderem ter acesso a Deus. Antes, ninguém podia se aproximar de Deus por causa do pecado. Isso ficava caracterizado lá na lei. Quando Deus manifestou no Monte Sinai, ele diz: ninguém chegue perto. E também depois, quando Deus se manifestava no culto, o temor a Deus, as pessoas não podiam ver Deus. Ele se manifestava em espírito lá dentro do Santo dos Santos, debaixo dos querubins, somente ao sumo sacerdote e ao Moisés, de uma forma especial, porque ele tinha um chamado especial. Mas de fora ninguém podia entrar, ninguém podia ver Deus, ninguém podia sequer tocar na arca da aliança de Deus. Mas hoje o véu foi rasgado, todos nós podemos entrar. Isto é resultado da morte de Jesus. Aquele sangue derramado, a Bíblia diz que desde a fundação do mundo já estava previsto aquilo acontecer. Aquele sangue derramado nos limpa de todo o pecado quando cremos, nos entregamos a Jesus, e nós temos a partir daí acesso à presença de Deus diretamente. Nós vamos a Deus diretamente. Isso é algo assim sublime que a morte de Jesus veio nos trazer. Mas a obra não terminou na morte. O apóstolo Paulo coloca isso em Romanos, no capítulo 5. A morte nos trouxe perdão para os pecados, a substituição. Jesus morreu quando nós deveríamos morrer. E se nós tomamos posse pela fé, então a morte de Jesus vale para nós. Você entende isso? Quando você crê, a justiça da fé é imposta, imputada sobre você. A morte de Jesus pagou os seus pecados, mas isso você tem que repetir a cada vez que pecar,
de novo. Quando você creu, se entregou, se arrependeu da velha vida, a morte de Jesus valeu para justificar você perante Deus naquele momento. Mas depois você precisa se manter justificado, confessando seus pecados assim que for cometendo. Isto é, sobre o pecado. Mas a morte de Jesus não ficou só na morte. Se ele morresse, somente morresse, teria pago os nossos pecados, mas não nos teria dado vida. Foi quando Jesus ressuscitou que ele abriu o caminho para nós termos vida com ele. Então, ele ressuscitando, nós vamos ressuscitar com ele também, para vivermos para sempre. Não viveremos aqui na terra limitadamente, viveremos para sempre com o Senhor. E isso é a obra completa, a morte e a ressurreição. Mas isso foi tão rápido. Na sexta-feira, segundo a cristandade crê, Jesus foi crucificado e às 15h entregou o Espírito. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Eu é que espontaneamente a dou. Eu tenho esse poder de tirar a vida e dá-la, mas eu espontaneamente estou entregando minha vida. E às 15h ele clamou: Pai, recebe o meu espírito. O Pai, ele suspirou aqui na terra. Antes ele disse: Pai, por que me abandonaste? Deus estava abandonando Jesus por causa do pecado. Jesus foi feito pecado por nós, mas nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o que Estevão disse quando morreu. Mas Jesus também entregou a sua vida ali na cruz e deu um suspiro e morreu humanamente. Mas a Bíblia diz que ele em espírito foi ao Hades, ao lugar dos mortos, e teve muito trabalho para fazer lá. Isso é um outro assunto. E ao terceiro dia, no domingo pela manhãzinha, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele veio vitoriosamente, subiu ao céu, né, pôde assumir a posição dele, o trono, e nos delegou o Espírito Santo e a filiação. A partir daí, da ressurreição de Jesus, nós passamos a ter a filiação a Deus. Nós somos filhos adotados pelo Senhor. Toda essa obra de morte lá no Hades, onde ele desceu, lugar dos mortos, e depois a ressurreição aqui na terra, e depois a ascensão, subindo ao céu, tudo isso é um ciclo que se completou vitoriosamente. Jesus foi completo, perfeito, obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o ressuscitou e o fez assentar nos lugares celestiais, lhe deu o nome que é acima de todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Isso para que diante dele se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A vida cristã é para quem confessa Jesus como Senhor e se torna servo. A vida cristã não é para religiosos, aqueles que querem receber a bênção. A vida cristã não é para aqueles que querem assistir reuniões. A vida cristã é para quem quer obedecer. O servo é aquele que obedece. O crente é aquele que crê. O religioso é aquele que adota a religião. Jesus quer servos. E se não é servo, não tem Jesus como Senhor. Não vai ter a salvação. Há muitos crentes que não são servos. Eles são os tais. O eu deles é que está no trono para eles. Eles não são servos. E isso é fundamental. É preciso decidir ser servo. Essa obra de Deus foi feita, perfeita, em Jesus, desde a morte até a descida ao lugar dos mortos, ao Hades, e a ressurreição no terceiro dia. E aquelas mulheres tiveram o privilégio de vê-lo ressuscitado. Depois ele apareceu aos demais discípulos e foi para Galiléia, onde apareceu, segundo o apóstolo Paulo, de uma vez só, a cerca de 500 irmãos, só irmãos. Jesus, ao ressuscitar, não quis mais dar satisfação
a quem não havia crido nele. Agora, a pregação do evangelho seria feita por todos que nele crescem. A ordem já estava dada, o modelo já estava determinado. Jesus mandou os 12, depois mandou 70, deu instruções muito claras: vocês vão pelo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, como eu fiz, vocês façam. Essa ordem já tinha sido estabelecida e depois Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes e eles saíram então pelo mundo para pregar o evangelho. A obra foi feita, a obra foi perfeita e foi muito rápida. Eu quero só tirar para nós algumas lições. Meu irmão, para Deus operar um milagre não precisa demorar. Assim que você crê, Deus pode operar um milagre. A conversão de uma pessoa pode ser demorada na preparação, mas na hora que a pessoa decide, é tudo instantâneo. O perdão de pecados, a adoção de filhos, o penhor da salvação, a garantia da salvação, o Espírito Santo que vem morar na pessoa, tudo isso é instantâneo. Naquela hora, a pessoa nasce de novo, a pessoa tem um perdão completo dos seus pecados, a pessoa recebe o Espírito Santo e passa a ser totalmente de Deus. Aí começa uma vida cristã. Vai se batizar como testemunho, vai ser submissa aos irmãos, vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus, vai dar culto a Deus, se santificando. Isso é vida cristã. Mas a decisão já foi feita, a conversão já aconteceu, só que ela precisa ser mantida. Mas já aconteceu instantaneamente. Deus é o Deus que criou o tempo. Para Deus tudo pode ser muito rápido ou pode demorar muito. Deus tem propósitos em administrar o tempo. Quanto a nós, cabe remir o tempo, porque nós só temos esse tempo. Para Deus, ele pode ter muitos minutos extras numa hora, se ele quiser. Nós não, estamos limitados. A hora só tem aquele número de minutos certinho e não tem jeito. Se a hora passou, ela não volta mais. Meu irmão, você é agora, tem que remir o tempo. E o que Deus tem que fazer não necessariamente vai demorar a vida inteira na sua vida. Não, você deve crer e Deus opera em você imediatamente. Mas você tem que crer assim, decididamente. Vá entendendo isto. O tempo pertence a Deus, mas a nós cabe remir o tempo, porque somos limitados. Não espere que Deus vá dar uma nova oportunidade para você se você perder essa de agora. Pode ser que você não tenha mais nenhuma outra oportunidade. Essa de agora é a oportunidade que Deus está dando para você. Procure entender isto e aproveite o tempo. Venha aproveitar as oportunidades que o tempo está dando. Venha remir o tempo, porque os dias são maus. Não fique esperando, protelando, procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Não, não e não. Se você não decidir hoje, se o seu coração não estiver hoje no Senhor, pode ser que você não tenha o amanhã. Aliás, é muito provável que não tenha outra oportunidade amanhã. Oportunidade é agora. Abra o seu coração para o Senhor. Isto é agora, não é para daqui a pouco, nem para depois.